Olá, esse é o canal Católico Deformado. Esse nome se refere tanto a mim, que sou católico e tenho uma deformidade, que também é para apresentar o tom que eu pretendo levar no canal. Talvez um pouco de resenha, mas também pretendo ter algum nível de seriedade, né? Também um trocadilho com o termo reforma protestante, né? Reformado. Mas sem mais delongas, nesse vídeo eu vou fazer um react de um colega, né? Até hoje é aniversário dele e ele achou que seria interessante eu fazer um react, né? Primeiro eu devo elogiar ele pela postura humilde dele, tanto na descrição do canal dele quanto até no próprio vídeo ele reitera essa posição. É uma grande nobreza isso aí. Com a descrição do canal dele, né? Ó, não sou youtuber nem influencer, não quero ser famoso. Ó, eu não vejo problema em ser famoso não, isso é com ele. Nem quero ganhar dinheiro com o YouTube, sou apenas um nerd que quer trazer de volta a essência de ser nerd. Sigo canais que discordam de mim, política e socialmente, e sigo canais que concordam comigo. Não faço distinção entre pessoas, muito menos gosto de brigar com elas. Eu, sinceramente, acho divertido brigar às vezes, eu tenho que me conter. Tá? Quero ser fiel e defender aquilo que acredito. Amo a ciência e creio que ela e a Bíblia podem andar juntos. Acredito que há esperança de que existe um lugar melhor. Não sou a favor de politicagem, seja de direita em que acredito, seja da esquerda a qual discordo. Os quadrinhos são um lugar onde os personagens criados por pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, para colidir essas diferenças em debates e diálogos. Mas no final leva ao valor do herói. Não concordo com algumas mudanças de personagem, mas também não concordo com a exclusão de minorias como personagens. É só não forçar a barra e respeitar os conteúdos de acordo com a idade dos leitores. Eu achei bem interessante, né, essa descrição, né, essa postura humilde, né, conciliadora. Eu acho que ele, como cristão, está sendo bem coerente. Não que eu vá julgar pessoas que às vezes não têm um gênio tão interessante, porque às vezes a pessoa tem um gênio que ela tenta trabalhar e superar e não consegue. Né? No título está 12 origens do machismo, inclui na história arquétipos da cultura pop. Edição Adora, né? O nome do canal aqui é a Torre da Liga. Esse vídeo era para ter apenas 8 origens, mas conforme fui estudando, descobri mais 4, através da cultura pop, cuja minha definição pessoal é conjunto de conhecimentos adquiridos e formados pela humanidade ao longo de todos os anos. E hoje, nesse vídeo, diferente dos meus irmãos de mesmo posicionamento político... Isso é bem interessante. Ele fecha uma definição, né? Acho interessante esse afunilamento inicial, porque... mas você falou tal coisa que não procede. Não, mas ele não está falando, por exemplo, uma regra biológica, né? Ele está falando sobre como é percebida as coisas, né? Eu não serei um negacionista. Dessa vez, diferente dos meus irmãos, eu irei falar a verdade. O machismo existe, é um problema real, e eu vou abordar origens e coisas que perpetuam a origem desse grande mal na sociedade. Além disso, quero deixar claro que esse vídeo não está completo. Existem várias causas e origens diferentes. Apenas selecionei as mais importantes e as principais que fazem parte da cultura pop, porque eu estou no meio da cultura pop intelectualizada, ou cultura pop de vanguarda, fazendo parte da tribo nerd, fazendo parte da cultura nerd. Por isso, eu decidi e precisei abordar esse tema. Se alguém quiser... Eu gostei também da postura dele de tratar aquelas pessoas que estão na sua bolha, seu alinhamento ideológico, como irmãos, né? Isso é muito nobre e interessante. Para saber minha visão de mundo, tem outros vídeos e tem a descrição do canal para dar uma olhada, antes que vocês criem qualquer posicionamento ou pensamento sobre mim. Principalmente irmãos que são do lado direito da força, que com certeza vão ver esse vídeo e vão achar que é lacração. Mas acontece muito, né? Acontece muito. Às vezes você vai discordar de alguns pontos assim, apesar que, não sei, né? Eu, pelo menos nas minhas amizades que eu tenho, principalmente na internet, eles já pegaram qual que é o meu tom em si, né? Eu não vejo fazer tanto essa crítica, né? Até porque eu tenho umas opiniões um tanto controversas propositalmente, né? Eu gosto de fazer essa questão do polemismo, né? Trazer um ponto de vista meio brusco que afete o senso geral, até mesmo dentro da minha bolha, né? Nisso eu também me identifiquei um tanto com ele.
Mitologia. Desde os tempos mais antigos, as grandes mitologias e até mesmo religiões do mundo sempre colocaram arquétipos femininos como mulheres extremamente perigosas ou um tipo de tentação promíscua focado em seduzir os homens e corrompê-los. Lilith faz parte da mitologia da Bíblia, que é a Bíblia. Olha um pequeno enxerto aqui. Lilith não necessariamente é uma mitologia bíblica. Mitologia é um aspecto, né? É uma narrativa propositalmente concebida como mitologia. Existe a mitologia nórdica, que faz parte da religião nórdica. E existem até as mitologias históricas, que às vezes são os mitos fundadores de alguns grupos políticos, de algumas ideologias, ou até mesmo narrativas, as composições dos bardos, né? Um exemplo interessante de mitologia, por exemplo, é o labirinto do Minotauro. Ele usa um recurso, inclusive, que foi utilizado em Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 1 era para mostrar violência policial e corrupção policial. Só que o pessoal amou os policiais descendo o cacete nos bandidos. E não é isso que o autor queria. Então, no segundo filme, ele tenta desmoralizar o herói que encarna a violência policial, que é o Capitão Nascimento. De que forma? Ele perdendo a mulher dele. Para quem ele quer que seja o herói? Quem que ele quer que seja o herói? O personagem Fraga, que é baseado no Marcelo Freixo, a qual o autor de Tropa de Elite, né, tem afinidade ideológica. Mas o que acontece? Basicamente, quem é o verdadeiro herói é quem está tendo relações, né, com a mulher do antigo herói. E eu falo que no labirinto do Minotauro isso acontece. De que forma? Você tem Poseidon, que é o deus de Atenas da época, se transforma em boi e engravida a esposa do rei de Creta, né? É toda uma sátira, uma zoação com uma guerra, um conflito que eles tinham com Creta. E por que disso? Porque eles adoravam a figura de um boi. E para os gregos era algo absurdo você cultuar como divindade um animal, que seria entendido como inferior. Então o herói grego ele é metade humano, né, um semideus. E o herói de Creta também foi um semideus, mas foi o quê? Uma aberração, metade boi. Né? Filho, né, de um chifre que o rei de Creta levou. Inclusive, tivemos uma coisa parecida no filme do Joker, né, o Joker 2. Ele acabou sendo popular e adotado como um símbolo da direita, né? E os autores, né, que eram de esquerda, estavam querendo fazer uma contagem de danos, parecido com o efeito Tropa de Elite. E no segundo filme ele passa por uma situação de atos carnais não consentidos, se é que vocês me entendem. Ele foi feito de mulherzinha, vou usar aspas aqui por essa expressão, porque essa é a percepção social da coisa, e hoje em dia ninguém dá mais moral para esse último Coringa, em função desse segundo filme ter desmoralizado ele. E essa cena foi uma das principais cenas para a desmoralização dele como figura popular. Né? Mas Lilith, tem traduções que usam a expressão Lilith, né? Vão acreditar que se trata da deusa da fertilidade, depois, algum tipo de sincretismo, mas na verdade ele foi o quê? Uma mitologia, talvez de povos ali com contato com esse mito fundador do Éden. E fizeram uma paródia, emprestaram personagens para fazer um conto. Até tem uma maior cara de um conto erótico, para ser bem sincero. Né? Mas não está assim, na Bíblia escrito isso. Né? Na Bíblia fala, foi criado o Adão, depois a mulher, depois é falado de Eva, daí eles tentam forçar a barra que teve 2 mulheres na parada. 3. 2, né? A primeira seria a Lilith. Nossa, esse dedo depois. Nossa. Olha a gesticulação.
Tá, mas vocês entenderam aí, né? Então a última mulher foi então Eva, segundo essa narrativa. Necessariamente bíblico, não foi relevado nem pelo judaísmo isso aí, né? Talvez seja simplesmente um conto paralelo que se fizeram ali emprestando as figuras, realmente uma mitologia concebida como mitologia. E a culpa jogada em cima da Eva perante o cristianismo. Muitas pessoas até hoje falam que vão bater na Eva quando chegar no céu. E esse tipo de pensamento de culpar a Eva, mesmo que falando no sentido bíblico, a culpa foi única e exclusivamente de Adão, porque a responsabilidade de cuidar do Jardim do Éden era única e exclusivamente dele. Apesar de tudo isso, muitos homens começam a jogar a culpa na mulher e na independência da mulher, porque no Jardim do Éden, Eu acho um pouquinho problemático essa exegese dele. O termo usado na criação de Eva é auxiliadora, né? O termo que é usado para Eva é o mesmo termo que é usado em expressões como Deus é meu auxílio. A mesma palavra. Então, não é qualquer auxiliadora. Mas essa falta de responsabilidade é um pouco problemática, ao meu ver. Mas esse não é o grande foco do vídeo, né? Mas só para não ficar só fazendo caras e bocas aqui, dar uns comentários. muitas vezes más interpretações da religiosidade. Sempre aquela religião ensina algo negativo, mas os seus fiéis e seguidores, por sua interpretação própria e por eles foram distorcendo. Esse comentário dele até vai em coerência com o que eu falei antes, mas eu acho um pouco problemático você desassociar seguidores da religião, dependendo da estrutura da religião. Se você tem uma estrutura hierárquica, por exemplo, na Igreja Católica você tem o magistério e abaixo você tem os leigos, né? Então, se o leigo fizer alguma besteira, né, você tem até uma passagem bíblica sobre isso, que a quem muito foi dado, a muito será cobrado. E a quem pouco foi dado, a pouco será cobrado. E que o servo que erra sabendo, esse vai levar muitos açoites. E aquele que erra por não saber vai levar poucos açoites. Então existe, né, essa proporção. Mas, veja, por exemplo, o calvinismo. Não tem como eu pegar e falar, não, eles deturparam o Calvino não queria bem dizer isso. Se eu estivesse estudando a obra de Calvino, e até nesses debates de religião que eu me meto, né, a pessoa fala, não, mas você está querendo comparar o adepto médio protestante quanto você deveria falar sobre os grandes teólogos principais. E eu discordo. Você, por exemplo, pode querer comparar o comportamento dos católicos como massa, o católico médio, e o protestante médio. E daí, se você ainda mais afunilar, não, eu vou comparar os católicos praticantes, os que estão bem dentro da igreja, os que estão frequentes, estão engajados na igreja, com os protestantes que estão lá dentro da igreja e estão engajados na igreja. Mas eu tenho essa opinião que é meio complicado você simplesmente falar que eles deturparam a religião em si, porque o povo é a religião. Elas formam o corpo religioso. Elas vão fazer a religião, no final das contas. Femme fatale é um conceito que é bem antigo e eu nem sei se consigo pronunciar corretamente. Tem a própria cobra no Egito, também muito associada ao feminino, à sedução, né? Se fosse voltar à questão da Bíblia, você tem ali Sansão e Dalila, Dalila ou Danila? Agora, que também é isso, né? A mulher que seduz. E você tem casos também, né, no cristianismo, que é a morte de São João Batista. Então vai de algo terrível a algo bom. Depende de cada lar, depende de cada caso. Cada caso é um caso. Sabemos que o excesso de testosterona e de hormônios agressivos torna o ser humano como qualquer tipo de animal. Altos níveis de testosterona transmitem um nível de agressividade e impulsividade que pode ser excelente para proteger uma família ou para ferir ela própria. Aqui eu retorno lá à proposição inicial dele, que o foco dele é percepção social. Não necessariamente propor teses biológicas ou coisa parecida, mas aqui já pareceu realmente um apelo a um lugar comum da biologia, da questão endocrínica, né, dos hormônios. Isso é bem questionável na atualidade, tá?
É bem questionável mesmo. Dependendo, eu vou até fazer uma incisão aqui, uma edição desse vídeo, que eu vou trazer dados aqui que são polêmicos, né? Eu passei já por situação de testosterona baixa, inclusive diagnosticado. Eu fui diagnosticado pelos sintomas. Pelos sintomas que eu descrevi, o médico deduziu que era testosterona baixa, fez o teste, era testosterona baixa, e eu fiz um tratamento para ela voltar a níveis razoáveis. Um homem com testosterona baixa, ele tende a ficar mais passional, menos confiante, mais inseguro, né? E isso são algumas das formas que pode facilitar o consumo compulsivo de bebida alcoólica e comportamentos irracionais. Depressividade também. Até mesmo em animais, né, quando você castra o cachorro, castrar o cachorro, ele vai ficar mais manso. Assim, a probabilidade do cachorro brigar com outros machos por dominância depois de castrar, existe alguma tendência a isso a se reduzir, né? Principalmente quando tem uma fêmea no cio, nas proximidades, que é o principal motivo para cães brigar, né? Só que isso não é um absoluto enquanto à redução da agressividade canina. Porque, como eu falei, a testosterona ela aumenta a confiança, o pensamento mais frio, mais lógico. E, inclusive, né, homens trans, né, comentam que depois de fazer o tratamento hormonal, começar o tratamento hormonal, não conseguem mais chorar, né? Então, essa confiança da testosterona mais alta, esse pensamento mais focado, mais centrado, pode reduzir, inclusive, a agressividade. E no caso dos cães, né, com a falta disso, ele pode ficar mais agressivo por se tornar mais medroso e covarde. E aí se deixar levar pelas emoções e pelo desespero, acabando denotando um comportamento agressivo em função disso. Então, não dá para jogar bem no absoluto. Aí tem questão de libido, desejo sexual aumentar. Aí tem uma frase: Deus deu ao homem duas cabeças, mas não sangue o suficiente para estar nas duas ao mesmo tempo. Então, acho que isso aí é um fator também a se ponderar nisso aí. Mas você estigmatizar a testosterona mais alta desta maneira, não acho que seja uma coisa que seja razoável, que faça muito sentido, né? Inclusive, caso vocês não saibam, não é incomum se recomendar tratamento hormonal como tratamento para depressão, no caso dos homens, tá? Elevar-se a testosterona para tratar, né, remediar a depressão. E acabar cometendo atrocidades, como assassinatos, destruir veículos, entre outras coisas. Então, por exemplo, você vê que ele conecta, ao menos, né, um prevalecimento de atos de violência em função da testosterona, quando ele descreve depois o que? Justamente o que eu falei. Insegurança, emocionalismo elevado, um medo de abandono muito grande, né? Falta de autonomia, de autoestima, realmente, né? Não necessariamente vai provir de uma alta testosterona, né? Não há bem essa coincidência clara, né? Que muito acredita. Isso, na verdade, que ele falou é uma coisa percebida socialmente, essa associação, mas não, né? Inclusive, eu vou falar algo aqui um pouco polêmico, mas eu vou trazer fonte para mesmo guardar, porque é algo polêmico aí, se você não traz fonte, pessoal, né? Em estudos internacionais, intercontinentais, de doutores do Canadá, da Inglaterra, tem até alguns doutores de psicologia aqui do Brasil, com estudos nesse sentido, vão apontar que a violência doméstica ela é de caráter bilateral. O que é bilateral? Né? Bilateral é porque vem dos dois lados. Isso que eu falo na violência doméstica, além de casais heterossexuais.
violência contra o parceiro íntimo, VPI. Né? Se ela é de perfil bilateral, significa que a violência doméstica, a regra dela, né, há exceções, né, mas a regra dela é casais que são violentos entre si. Claro, ali ele inclui todo tipo de violência, né? Até como a nossa lei tem andado, né? Violência psicológica, empurrões, jogar objetos, até agressões que deixam marcas, né? E até aqui eu não estou falando da fatalidade, mas cara, você tem que entender que, né? O homem vai ser de 2 a 5 vezes mais forte que a mulher. Estou falando de cabeça isso aqui por cima, mas é muito mais forte que a mulher, em geral. Então, se ele inicia um ato de violência, obviamente a mulher vai levar pior porque ela é mais fraca. Como regra, né? Como regra. Como regra, né? Existem exceções, né? Mas como regra, a mulher é muito mais fraca do que o homem. Então, se os dois brigar... E outra coisa, sobre a questão de agressividade, já chegou a falar aqui de feminicídio indiretamente. Já chegou a falar de morte de parceiros. Em dados do Rio de Janeiro, de 2024, salvo engano, né? Dossiê Rio 2024, eu vou colocar na tela aí. Dos feminicídios, cerca de 40% foram decorrências de brigas. Né? Tá tendo uma briga ali, e aí acontece feminicídio. Aí a segunda maior causa é término de relacionamento, no caso. Término de relacionamento, né? Vai ter as mortes de ex, né? Que é o segundo maior grupo. Né? O maior grupo é realmente matar parceiro. O segundo maior grupo de mortes é de matar ex-parceiras. E outro fator que vai ainda em contra a minha tese, e aí que vai colocar muito em xeque, o homem tem mais testosterona, então ele é mais violento, como eu já falei lá atrás. A regra da violência doméstica é bilateral. Então, ambos são violentos. Mas, tanto nos estudos nacionais quanto nos internacionais, você tem uma tendência às mulheres serem as maiores perpetradoras da violência unilateral. Quando vem só de um lado, a tendência é de mulher. E tanto os estudos internacionais quanto os estudos nacionais, que vou ser bem sincero, são bem escassos. Eu desconfio que é por uma questão ideológica, né? Porque você ou colocar minorias em uma posição de ser maiores perpetradoras de alguma coisa pega mal, assim, é politicamente incorreto. Mas mesmo nesses estudos nacionais que nós temos, né? Nós temos que para o homem ser tão autor destas violências, ele precisa estar num nível muito mais alcoolizado ou estar consumindo drogas. E essa tendência se mantém no feminicídio. Você tem dados entre 36% a 40% de prevalência no uso de drogas ou álcool durante os episódios de feminicídio. E o que o álcool faz? Ele cataboliza uma tendência que a pessoa já tem, mas também ela reduz o senso de proporções e até o senso de justiça. Homem bater em mulher é covarde, beleza, mas o cara tá chapado e bêbado, ele não tá ligando ali com parâmetros morais mais. Ali já era, né? Eu poderia até, nessa inserção e um pouco mais longe, falar, por exemplo, da frequência de criminalidade, né? Ficha criminal. Pelo menos no Rio de Janeiro, você tem cerca de 20% de prevalência nos feminicídios de envolvimento com tráfico de drogas e roubo. Né? Pouco menos de 20%. E até pouco mais de 10% de homicídio. Então veja, né? A probabilidade de um feminicídio ter envolvimento com tráfico e roubo é muito maior do que de um homem aleatório, se eu for pegar na rua. E é isso, digo assim, né? Essa porcentagem são os que têm ficha comprovada desses crimes. Enquanto tantos que não foram pegos porque nós temos uma baixa resolução de crimes no Brasil. Então, quantos desses feminicídios não são pessoas que simplesmente são pessoas narcisísticas, pessoas que têm um senso de que o mundo as pertence, porque elas roubam o que as pessoas gastam no seu trabalho,
os esforços que as pessoas meteram para adquirir um bem, eles tomam para si. Eles não se importam com os direitos dos outros, né? Não se importam em participar de um mercado que tira adolescentes, jovens, e destrói o futuro deles, né? Para entrar em criminalidade. Então, não é como se eles fossem simplesmente machistas, eles são basicamente misantropos, eles odeiam a humanidade em si. Não que não haja feminicídio em todas as classes, em médicos, advogados, algumas profissões que não são associadas à violência propriamente dita, como, por exemplo, a carreira policial, que, inclusive, ela apresenta altos índices de aposentadoria por invalidez psicológica, né? Que é um caso à par, mas existe uma tendência muito clara de ser aqueles bandidos de envolvimento com tráfico ou com furtos, de serem os autores, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. E a porcentagem acerca de drogas, né, como eu mostrei, é uma tendência que também acontece no Distrito Federal. Em outros estados confirmam essa tendência também de consumo abusivo de álcool pelos autores de feminicídio. Então, se para eles serem tão autores dessa criminalidade, eles precisam estar sob efeitos de psicoativos que vão reduzir seu discernimento, isso é contraditório com uma narrativa de uma tendência simplesmente natural. Se for natural, você não precisa não precisa ter uma influência tão alta de álcool, né? Igual esse estudo brasileiro aqui que fala que os homens tinham que estar 4 vezes mais alcoolizados do que as mulheres, em média, para eles serem autores da violência doméstica. E provavelmente, com base em alguns estudos que eu tenho dado uma olhada, é um comportamento colateral que acontece em alguns casos. Não é todo caso de pessoas que foram ensinadas desse jeito que isso vai acontecer. Depende do caráter e depende também se a pessoa está em dia com a sua espiritualidade ou com a sua moral. O conceito. Aqui vale pontuar um pouco, né? Existem várias histórias de psicologia, de psicanálise que vão abordar isso aí. Mas a tendência do ser humano é formar modelos de referência de homens e mulheres. A primeira referência de mulher que você tem é a mãe, né, ou o pai. Isso, inclusive, pode ser associado a alguns distúrbios. Por exemplo, né, o pessoal caiu matando o Renan Santos falando, né, que filho de mãe solteira tem uma tendência maior à criminalidade. Isso é um fato estatístico, como realmente ele falou. Isso vai fazer alguém se sentir incomodado? É um fato. Então uma pessoa não teve pai presente, ela vai ser um bandido? Não. Mas ela tem uma tendência maior assim. E famílias monoparentais tendem a ser mais pobres. Então, é um senso meio óbvio, né? Que na psicologia é muito comum qual tipo de abordagem. Se uma criança é abandonada, seja pela mãe, seja pelo pai, ela não entende que o pai dela ou a mãe dela é um lixo. Ela entende que ela é um lixo porque ela foi abandonada. E isso pode acarretar num viés de confirmação da pessoa dela se portar como um lixo porque ela é um lixo mesmo. Então eu vou ser um lixo, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Daí nessa abordagem, né, principalmente de Carl Jung, né? Carl Jung é no sentido de você mudar esse entendimento, essa imagem que você tem estabelecido do que é um homem, o que é uma mulher, no caso da mulher, né? Estabelecer o que é um homem de verdade, o que deve se esperar de um homem, porque isso pode acarretar da pessoa só conseguir sentir atração por quem cumpre aquele arquétipo. Uma mulher atraente, sexualmente falando, ela tem que agir de tal maneira. A mulher que é esposa, é mãe, tem que agir dessa maneira. Então, você vai criando traves, né, na sua mente. Existe um caráter, né, evolutivo, que basicamente
a sociedade se desenvolveu de acordo com o que gerava mais descendentes férteis que conseguiam se reproduzir. Então, tem uma tendência interna das pessoas a aquela escolha que vai garantir a sua reprodução. Também, né, tem essa possibilidade. Então, a mulher ter algum tipo de rivalidade com as outras, porque se o cara fica com uma ou outra e não fica com ela não vai gerar descendente com ela. Seus genes não vão se perpetuar. No caso até dos homens, tem uma certa aversão à promiscuidade feminina, no caso de assumir e ter filhos com ela. Às vezes é muito associado ao quê? A mulher, em situações normais, tem como garantir que o filho é dela. Saiu dela, né, se não foi trocado na maternidade. Mas o homem, como é que ele vai garantir que o filho que a mulher dele está esperando é dele? Minimizando a chance dessa mulher se relacionar com outros e ter se relacionado com outros, né? Necessário para a sociedade, através da fantasia e única e exclusivamente de obras fantasiosas que não tentem retratar a realidade. Obras que ensinem crianças desde pequeno a como proteger as mulheres e não serem estupradores, nada disso. Eita, falei a palavra, espero que o YouTube não censure. Mas esse comportamento faz com que muitos homens aprendam que, por pensamento próprio, que as mulheres devem algo a eles. Olha uma pontuação que ele usou a imagem aqui de Branca de Neve, né? Nos termos atuais, né, de atos carnais involuntários, você tem a Branca de Neve, está deitada, está inconsciente, e chega um cara e começa a beijar ela. Isso se enquadraria em crime na lei atual, né? Só para fazer esse comentáriozinho aqui. Faz pensar. Nossa, eu defendo a mulher, eu sou o cara que sustenta a sociedade, sou o cara que cria a sociedade. Então, por que as mulheres que não pedem a minha proteção, mas eu me ofereço para proteger, por ser meu dever, elas simplesmente não devolvem, não retribuem o que eu faço? E isso gera um pensamento completamente agressivo, porque eles acreditam que a mulher deve ter o dever de retribuir ao homem pela proteção que é dever do homem oferecer. Isso que ele falou é bem interessante, porque nós estamos com atualmente uma crise de masculinidade, né? É o seguinte, o homem sempre realmente teve esse poder. Não, você vai ter que sustentar a sociedade, você vai ter que fazer atividades que gerem valor, você vai defender o país através do exército, você vai, né, coisa mais, você vai casar, você vai ter filhos, você vai sustentar essa família. Mas ele faz isso a troco de alguma coisa. E atualmente na sociedade não tem mais essa garantia. Pelo menos assim que os homens têm percebido, né? Isso, né, também isso é um discurso comum nessas bolhas Red Pill, né? Que os caras chegam na máxima, mas eu vou ficar pagando conta, eu vou ficar saindo com mulher mais pobre do que eu vou prover, mas por quê? O que eu ganho com isso? Né? Também se conecta um pouco com isso aí. Ele falou sobre o lugar comum do nice guy, né? Nice guy é um termo bem estabelecido, né? Mas eu sou legal e não consigo ninguém. Tá lá, geralmente essa frase mais básica, né? Mas tá lá o Zé Droguinha e tem um monte de mulher para ele pegar. O que eu acho meio burro é fazer uma argumentação oposta a isso, né? Aí você vai, né, criticar que ele fala dessa maneira, então é que você é muito lixo, que até um Zé Droguinha é mais interessante que você. Que parte de um pressuposto que essa escolha não está sendo estúpida por si própria. Não que o Nice Guy seja realmente melhor que o cara, às vezes ele pode ser pior. Nada garante que um cara que não seja um Zé Droguinha não seja pior. Né? Tem cara que consegue ser pior que o Zé Droguinha sem não tomar nem álcool. Mas a questão, eu acho que é pouco problematizada do Zé Droguinha em si. Até conectando com o que foi lá atrás. Alta prevalência de autores de feminicídio que eram ou abusadores de álcool, alcoólatras, ou usuários de drogas. Eles estão matando as mulheres. Então, eu acho perigoso você simplesmente querer jogar pro tapete essa discussão só para e até dar uma certa razão de quem faz essas escolhas só para contrariar os Red Pill, os incels, assim, né?
problema é que também isso é usado para colocar mulheres sob feitiços masculinos, como a amarra, por exemplo. Fora um inserto que ele falou aqui sobre. Eu não sei. Bem, meu canal não é para criança, então eu vou falar, né? BDSM, ou seria BDSM. Sadomasoquismo. Bem, a literatura e o conteúdo, vou dizer a palavra pornô, que acho que eu posso falar da palavra pornô, né? Quem são os maiores visualizadores e procuradores de conteúdo? Até o Derek Romans, né? São as mulheres. Então eu acho um pouco problemática essa questão aí, né? De impor nos homens esse fetichismo, sendo que na sociedade atual, que as mulheres estão mais livres, elas têm uma tendência notável a procurar esse tipo de coisa. Então, às vezes, fica muito um discurso muito em cima do homem, quando às vezes a mulher realmente curte aquilo. Talvez aquilo resgate alguma coisa ancestral. Até falando outra coisa meio polêmica, até se conecta um pouquinho com a fala das sociedades matriarcais. E se você voltar no tempo, do consenso, pelo menos acadêmico atual, né? Se você vai voltando ao tempo, quanto mais rumo ao primitivo, menos homens se reproduzem. Mais homens morreram sem nunca ter tido filhos. Né? Dizem que na atualidade nós temos muito mais descendentes mulheres do que homens. Isso significa que poucos homens no vulgo passaram o cerol em geral e não sobrou nada para os beta. Né? Fazendo um link com a linguagem atual. E algo que mudou isso foi a tendência à monogamização da sociedade. Acho que essa palavra não existe, mas vamos dizer assim, tendência, né, à monogamia. Principalmente por status de sagrado, superior, principalmente pelo cristianismo. Né, que até no judaísmo você poderia ter mais de uma esposa. Por mais que já não estivesse sendo mais tão praticado assim, né, nos tempos contemporâneos de Jesus, já estava tendo uma mudança nesse sentido. Né? Até eu sou catequista também, né, caso eu não informando a vocês, eu já cheguei a fazer uma piada assim, né, no meio da catequese, né? Aí chega na minha vez, não pode? Eu não estou conseguindo nenhuma. Então, eu não consigo ficar com uma primeiro, já vou pensar em ter mais de uma. Já extrapola, já não estou conseguindo imaginar ficar com uma, imagina ficar com mais uma, ficar com duas, né? Tomando cuidado para não baixar esse dedo dessa vez. Mas então, né, você vai voltar aos primitivos, você vai ter uma tendência que é mais um comportamento como a hierarquia dos leões, alguns primatas, né, onde, né, tem um alfa, que é o silverback, né, o rio silverback, que vai ser o único que reproduz. E tem os beta lá que fica só chupando o dedo ao redor. Mas, por que eu falo isso? Ainda voltando à questão do primitivismo, é basicamente uma regra, né, no estudo da antropologia primitiva, ou não também primitiva, mas do mundo antigo, que os grandes deslocamentos de massa, as migrações de massa, as incursões humanas de massa foram, por regra, masculinas. E quando isso acontecia, esses, né, eles eram violentos, né, para dizer, eles tinham o hábito de eliminar a população masculina local e se reproduzir com as mulheres locais. Então, para você rastrear o movimento desses povos antigos, você vai rastrear o gene Y. Tanto por esse sofrimento de recombinação, quanto por ser as pegadas. Né? As pegadas, na verdade, né, foi onde os caras deram os pegas ali e deixaram descendentes. Então, você tem uma parte significativa de mulheres que passaram característica para outras mulheres de que a característica de
sobrevivência é o homem agressivo, violento, que vai matar, inclusive, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas seus amigos de infância, seus parentes, né? Com as mulheres que tiveram essa opção, escolheram essa opção, ou foram obrigadas a acatar essa opção, e reproduziram, né? E esse instinto pode ficar ali criptogravado geneticamente. E alguns comportamentos podem aflorar, né, essas tendências. Talvez seja o motivo, né? Você tem, por exemplo, né, um estudo com chimpanzés, que durou mais de 50 anos, que chegou à conclusão que as chimpanzés preferiam os machos que as agrediam. Tem outros estudos também, alguns grupos de chimpanzés, bonobos também, que começam a se constituir um matriarcado, né, se sindicalizar para conter machos violentos, por exemplo. Mas estudo aí de tantos anos, né, chegou a essa conclusão, né, que as chimpanzés preferem os machos que agridem elas. Então, se você está ali com um caso do cara ficando violento, pensa, eu não sou uma macaca, não vou ficar com esse cara violento. Eu vou ser gente. Quem fica com o cara violento é macaca. Então, vou retirar a queixa? Não, eu não sou macaca, eu vou vazar. Fica a queixa lá, esse cara fica preso. E eu vou arrumar alguma coisa que presta. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal do TikTok sobre reforço intermitente. O pessoal hoje em dia fala de love bomb, né? Que minha tese é o quê? Você não vai conseguir amar o cara certo tão quanto você amou o cara errado. Porque o cara certo, ele é monótono, ele não tem grandes variações de emoção. Ele não provoca, né, fortes emoções, né? É constante o jeito de... Se ele for muito carinhoso, ele é sempre muito carinhoso. Se ele for não tão carinhoso, ele é sempre não tão carinhoso. Ele não te surpreende no seu comportamento. E essa questão de ficar se surpreendendo no comportamento é mais característica de pessoas tóxicas. Que elas vai tanto por que vai se surpreender? Porque ela vai tanto por ruim por muito bom. E isso vicia. Muitas pessoas acham que eu não tô com alguém que eu não mereço, né? Não me causa fortes emoções, eu acho que eu não amo ele, eu amo mesmo meu ex, que era um desgraçado, vamos dizer assim o termo, né? E às vezes não, o apego que veio foi do reforço intermitente. O reforço intermitente é o quê, né? Acho que eu estou me alongando um pouquinho nesse ponto, mas explicando com pombos, como foi o B.F. Skinner, ele demonstrou o experimento. Botou lá uma raçãozinha, tinha um botãozinho na máquina que dava uma bicada e caía a ração. Aí ele começou a colocar uns intervalos totalmente doidos, de vezes tem que bicar para cair ração. Acontece que vários pássaros ficaram com um comportamento compulsivo, bicando freneticamente, até morrendo, não estava nem sabendo se caiu ou não, ficava bicando doidamente. E isso acontece com o ser humano, né? Você tem um parceiro imprevisível de altos e baixos, você acaba tendo um apego, uma afeição muito grande a ele. Então, não deve-se usar isso como parâmetro para você se relacionar com alguém. E se você já tem uma relação assim, saiba que se você quiser ter uma relacionamento saudável daqui para frente, você vai ter que aceitar o fato que você não vai ter emoções fortes assim com uma pessoa que presta. Com poucas exceções. Mas é melhor você não esperar, não contar com isso. Masculinidade resumida apenas a testosterona é isso. Mas se a masculinidade for alterada, se for da definição de testosterona, que é muito presente, é considerada a definição definitiva por muitos no presente, raras definições mais clássicas de dever, honra, compromisso, e principalmente de ouvir a mulher e o lado feminino da esposa, pode trazer homens que não são sensíveis, mas que ao mesmo tempo não são brutos. Homens que são brucutus, gigantes, ogros, que são tipo o Shrek da vida. Vou fazer um pequeno comentário, né, um estudo interessante que eu tenho acerca. Alguns estudos que eu tenho acerca da disfunção sexual do libido feminino, né, o libido hipoativo. Hipo, né? Hiper, né? A disfunção do desejo sexual das mulheres, tem duas correntes básicas que vão tratar disso aí, no casamento, né? Uma é que a culpa é dos homens, né? E a outra é que as mulheres têm que se resolver, que elas que têm algum problema.
A que é culpa dos homens é que às vezes os homens são muito direto ao ponto, muito secos, não são carinhosos, não abraçam, fazem um carinho, né? Isso faz a mulher até evitar ser abraçada, porque sabe que se for abraçada, vai. Se tá indo pro abraço, é porque a chibata vai cantar, né? Mas tem outro lado, que é a construção de limitações, alienações sociais que a mulher absorve e internaliza. Aí o autor, né, vou colocar aqui na tela, ele vai dizer sobre algumas crenças limitantes, ou seja, ele coloca que são crenças falsas. Né? Por exemplo, que a mulher não pode ser ela iniciar o ato, ela tem que esperar o homem estimular, ela não pode se ativar sozinha, né? Até mesmo uma crença de que algo direto ao ponto não é romântico por si próprio, quem disse que não é, né? Então, muitas vezes a mídia também degenera essa capacidade da mulher de viver sua sexualidade plenamente. Até o modelo de romantismo, né? Essa coibição, né? Até ela não poder nem ter pensamentos. Claro, né? Eu como religioso não posso estar lá na Bíblia, né? Pensar em pegar a mulher do próximo já é adultério no meu coração, né? Não posso recomendar essas fantasiações, né? Mas com o seu próprio parceiro, né? Você é casado, está lá no trabalho, deu uma pausa assim, podia estar falando, eu vou fazer isso aqui com ele hoje mais tarde. Só esse tipo de comportamento, né, já melhora essas questões aí muito, né? Não tem essa de esperar um sinal, assim, e dar vontade, não. Você pensa em fazer, não, eu vou fazer isso. Fica pensando, estimula o pensamento, aí você concretiza o pensamento, né, depois. Mas realmente tem esse lado aí, né, que tem um pouco de conexão com essa aí, né? O homem não dá atenção, não conversa, mas eu acho que tem os dois lados. E, sinceramente, eu acho que o romance acaba sendo um grande vilão, né? Tem muitos comentários hoje em dia que as pessoas falam, né, que o pornô, né? Aliás, que o romance é o pornô feminino. Por quê? Qual que é o efeito da pornografia do vício? Cara, não é nem a questão do padrão corporal, porque tem vários tipos, né? Inclusive, uma das categorias mais consumidas é de mulheres gordinhas, né? Caso vocês não saibam, né? Mas qual que é o ponto? O comportamento feminino, ele é muito erótico, é um comportamento de confiança, um olharzinho assim e tal, né? Mas tem toda uma linguagem corporal muito intensa que não é realidade, né? Uma pessoa normal tem constrangimento, tem vergonha, né? Fica nervosa, fica com aquele olhar meio vazio na hora, mesmo ela querendo, né? Fica um pouco constrangida. Ou até mesmo ser julgada, de querer uma coisa um pouco diferenciada, isso acontece muito também, né? Às vezes o padrão corporal, vamos dar um espaço para o padrão corporal também. Daí o que acontece? Esses homens acabam não conseguindo sentir desejo por mulheres reais, né? No caso do romance, ele vai criar um arquétipo comportamental que não vai ter paralelo na realidade. Ou é um homem que não erra, um homem que não fraqueja, ou se não é um homem emocional demais, que também não vai achar um cara assim tão esquisito, problemático. Ou se não é o cara com muito poder, é o cara muito rico. Assim, vamos pegar o Brasil. No Brasil, menos 5% da população ganha mais de 3.500. Será que para toda leitora dessas coisas vai conseguir achar homem assim? E tem várias mulheres que estão aí com mais de 30 anos, encalhadas e que são viciadas em romance porque tá esperando achar um cara naquilo ali. Sem se dar conta que elas não são princesas. Não tem para que o príncipe se relacionar com ela, porque essa é a regra, né? Príncipe casa com princesa. Mas eu acho que acaba extrapolando aqui muito o vídeo. Vamos continuar a reação. Para uma função mais tática e ofensiva. Então, é um conceito que é perigoso, perigosíssimo. Se resumir a masculinidade à testosterona, a masculinidade sofre uma brutalização. E homens agressivos no mundo são extremamente perigosos e repressivos por causa da sua agressividade. Porque o alvo do cérebro primitivo, o ser humano, é sempre o alvo mais fraco, o mais frágil, o mais vulnerável socialmente ou fisicamente falando. Número 8, e era para finalizar aqui originalmente, que é a mulher como recompensa pela bondade. Basicamente, depois de toda a jornada do herói, o herói descansa em paz com uma família e com a esposa. Só que isso faz com que muitas crianças cresçam
acreditando que se forem pessoas boas, a sociedade irá recompensá-los como uma companheira. E isso torna o mundo mais cruel pelo ponto de vista deles do que o mundo de fato é, porque eles criam uma expectativa que não será realizada, pelo menos não na maioria das vezes. E isso, meus amigos, cria ressentimentos, e ressentimentos geram repressões. Então, sim, esse arquétipo, mesmo que não tenha nada demais, ele pode sim gerar alguns desses comportamentos. Você pode conversar no dia a dia com crianças, jovens, e muitos estarão frustrados, os que cresceram nesse ambiente, acreditando que, aqueles que acreditavam que se fossem pessoas boas, receberiam uma companheira pro resto da vida e não ficariam só. Isso, né, eu acho meio interessante a narrativa bíblica, né, que se tem pelo menos no Velho Testamento. Eu vou fazer até um vídeo só sobre Eclesiastes, porque eu acho que é um livro muito deturpado e lido incorretamente. Principalmente para alguns protestantes, na minha opinião. E tem muita gente que faz uma leitura da Bíblia que eu falo que é a exegese de truco. É como se uma passagem tivesse um naipe mais forte que a outra. Ah, essa passagem é tal? Truco, essa outra passagem, né? Não como se a Bíblia fosse um todo, né? Que deveria ser entendido assim, como um todo harmônico. Ou que a interpretação correta dela pressupõe uma harmonia, uma conexão, né? Mas vai ter Eclesiastes, eu acho que Eclesiastes, né? Talvez eu esteja enganado. A passagem, né? A mulher virtuosa, ou é Provérbios? A mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede muito a pedras preciosas. Algo nesse sentido. Ou seja, é uma coisa difícil pra caramba. Não vai ter garantia nenhuma. Né? Ah, que você acha que vai falar o quê? Né? Que de 1000 homens que conheceu, achou um que presta. E de 1000 mulheres que ele conheceu, não achou uma que presta. É uma hipérbole, né? Também. E também nós sabemos que Salomão teve muitas esposas, né, que não tem uma vida muito interessante também na questão conjugal, né? Inclusive, isso ajudou ele a ter um certo declínio, né, a flertar com paganismos aí. Mas você tem na Bíblia esse lugar comum. Não, é difícil pra caramba, né? Então isso já vacinaria você um pouco. Né, porque eu vejo estar em outra situação do cara que acredita demais, daí vai se envolve com mulheres problemáticas, que já me aconteceu, inclusive. Foi até bom, porque eu entrei na terapia e daí eu acabei tratando algumas coisas que já estavam antigas na minha cabeça. Vamos pro 9. Sexualização de personagens. Não foi algo que aconteceu de forma repentina. Foi gradativo dos anos 70, 80 e principalmente nos jogos a partir dos anos 90. Que foi para tentar atrair um público masculino aos poucos, já que o público masculino é feminino, já que também o Capitão América nessa época também, né? Mas vários outros personagens masculinos também sofreram sexualização. Street Fighter é um desses casos e vários outros que foram feitos para atrair o olhar dos dois grupos, mas o nosso foco aqui é apenas o olhar do masculino, né? Apenas Fala sobre o conceito do machismo. Se eu fosse falar sobre o oposto, se eu fosse para falar de comportamentos repressivos femininos, aí eu falaria da sexualização de personagens masculinos. A questão é que muitas dessas sexualizações não fazem nem sentido para a personalidade do personagem. Fazendo um enxerto aqui, eu vou colocar uma imagem, que eu acho que essa imagem mostra um pouco, né? Que inicialmente os jogos foram para público masculino, né? Se você usar essa imagem como referência, essa propaganda, já que quer fazer uma construção do entendimento histórico, né? Você tem, ó, para diversão para toda a família, tá o pai brincando com o moleque, né? E tá a mãe e a filha lavando louça enquanto eles se divertem com os jogos, né? Aqui ele vai atribuir isso a tentar fazer sucesso com o público adulto. Eu não tenho tanta certeza, apesar dos cómics em si não ter sido propostos como para criança, propriamente falando, né? Mas deixa ele continuar antes de fazer aqui a minha consideração. Personagens como Black Cat e Catwoman são personagens que se expõem sexualmente com a sua sexualidade e são um arquétipo da Femme Fatale, que é livre de forma sexual, faz o que quiser com o próprio corpo o tempo todo. E gostam de se expor, tem um decote, tem roupa justa e tal. Agora, pegar personagens femininas que não tem nada a ver com isso, como a Sue Storm, e fazer uma roupa igual fizeram nos quadrinhos... Desculpa, eu falo muito rápido e eu tenho que fazer pausa para respirar e engolir a saliva, só um momento. Eu tenho esse mesmo problema que ele acabou de falar.
Sue Storm eu acho um pouco problemático, né? Tem alguns memes atuais, né, que o pessoal fala que os autores de comics, né, aproveitam a oportunidade para expressar seus fetiches de corno. E tem algumas coisas sentido aí, né? Da Sue Storm, né? Eu não sou grande conhecedor de comics, mas isso aí eu tô ligado. Mas o que ele fala aqui é da sexualização de personagens que não têm a característica de sexualização. E tem aquelas que realmente são. Sexualização em si própria. Né? São personagens que faz parte dela, esse arquétipo, né, de sedutor. Usam muito a Estelar, mas a Estelar, eu acredito que a questão dela é o choque de cultura, né? Como ela é entendida como atrevida e para frente dos padrões sociais da época. Então, eu acho que ali se cabe uma exceção. Deixa ele falar mais um pouco, porque eu lembro mais ou menos essa parte, né? Uma consideração que eu gostaria de fazer. Mas isso é complexo, é complicado, difícil de lidar e a sociedade não aprova isso. Álvaro, por que você está falando sempre a sociedade? Porque a minha opinião pessoal não importa aqui. Estamos falando de como a sociedade enxergou e mudou há muitos anos de acordo com a cultura pop. Surgiu inclusive memes colocando roupas femininas objetificadas em personagens masculinos para mostrar a comparação do que acontece em personagens femininos. Mas existe o próprio tipo de objetificação do personagem masculino, que é como o homem acha que a mulher enxerga o homem. Aqui eu acho um pouquinho problemático. Por exemplo, um filme popular entre mulheres foi, acho que 365 dias, né? Tem aquele tem a questão do Crepúsculo, que até hoje mantém algumas fãs, né? Que vão gostar da obra, do jeito que é descrito os personagens. Esses memes que mostram homens na mesma posição da mulher já começa de uma prerrogativa errada. É que nem eu brinco muito, né? Sobre uma frase que eu acho que vale uma análise, que o pessoal fala que o feminismo é falta, vou chamar aqui de pomba. É falta de pomba. Aí vai a feminista, ou o feminista, né, debater. Ah, mas quem está te dando pomba para você ser machista e não ser feminista, né? Só que a própria tese do machismo é que homens e mulheres são diferentes. Então não faria sentido ele precisar da mesma coisa que a mulher precisa para não ser adepto a alguma coisa. Porque a própria tese machista é que mulher e homem são diferentes. Então, o que eu falo? A sexualização masculina, ela é diferente da feminina. Né? Como eu falei, esses comentários que vão dizer, né, que o romance ele é a pornografia da mulher. Você tem características de dominância, tudo mais, né? Entre outras características de agressividade, uma agressividade que precisa ser controlada pela mulher, né? A mulher tem que domar aquela agressividade, né, do personagem. Essa sexualização masculina se apresenta de outra forma. Né? De outra forma. Então não adianta, vou colocar a mesma posição que colocar a mulher. Até porque, se você for no Instagram, não é bom isso de caso, só que se você for ver no Instagram mulher que tem muito seguidor, você nunca mais repara disso. Depois vai ficar talvez uns meses marcando. Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse dele. Mas as próprias mulheres tiram fotos se posicionando assim. Né? E você tem pelo menos homens com mais seguidores, com mais seguidoras, mulheres, né? As características que eles têm. E não são as mesmas posições. Então, eu acho um pouquinho problemática essa crítica no sentido. E não quando é feito pela mulher mesma. Inclusive, uma questão social que é bem complexa de lidar é que homens são ensinados a valorizar o corpo próprio e sua força. E passam a enxergar a sociedade a partir do... Não todos, é claro. Não podemos generalizar a sociedade cheia de panelas e bolhas. Mas passam a enxergar a sociedade a partir do corpus. A partir de físico, de força, de velocidade, capacidade reprodutiva, entre outros. Enquanto o feminino olha mais para a personalidade. Elas são ensinadas a desenvolver aí afeto e personalidade e focam na sua própria personalidade, na sua própria feminilidade ou na sua própria masculinidade, porque algumas mulheres são masculinizadas. Então, eu acho também, vale a pena também expandir essa discussão. Eu pretendo fazer um artiguinho, né, uma coisinha mais robusta sobre isso, uma discussão que eu acabei tendo que eu achei muito interessante,
Eu não vou lembrar o nome do escrito agora, mas tem um escrito que ele vai associar o padrão esbelto, magro das mulheres com racismo. E o colonialismo saiu. Por quê? Porque as mulheres brancas eram mais retas, mais magras, principalmente da elite. E daí o corpo das latinas, das africanas, dependendo da etnia, né? Dependendo da latina também, são todas, elas tinham um maior quadril, uma cintura larga, coxas mais grossas. Isso foi associado à vulgaridade, à baixeza, a algo desprezível. Então, até hoje tem esse entendimento, né? Tá lá a mulher corpuda com uma roupa, aí não soa tão elegante. Por quê? Porque ela tem curvas, porque ela é uma latina, ela é corpuda, né? Ela tem um shape violão, né? Tem essa autora que vai ligar isso à consequência do colonialismo. Colonialismo. Vocês entendem? Né? Então, é o que? Um ideal de aparência feminina, uma feminidade permitida, a feminidade a ser buscada, o padrão das brancas de elite, que é serem mais retas. Existem outros autores, né, que vão em que sentido? Que o padrão magrelo das passarelas, por mais que era uma indústria ainda dominada, né, por homens nos seus quadros, os estilistas fizeram uma tentativa de reproduzir um ideal feminista proposto ali pela segunda onda, um meio termo entre a primeira e a segunda onda, onde que a mulher reta, ela representaria a androginia, né? Ela é entendida como andrógena, vale dizer, entendida como andrógena. E ela conserva o reto masculino ao mesmo tempo que a mulher. Então isso significa uma mulher dependente, é associado o símbolo da mulher dependente com roupas masculinas, com jeans, né? O corpo reto, porque é a mulher que evita se feminizar, porque as curvas são associadas ao feminino. Então é meio que um tiro pela culatra de algum tentáculo do feminismo ali naquele momento. Pode ter ocasionado isso também, né? Existe esse entendimento bem comum, na verdade, na academia, né? Nós podemos ver aqui como eram as concorrentes de Miss em 1957, né? Que eu já falei de 1960. Então, as Miss tinham esse aspecto. Então, inclusive, vários desses personagens têm um corpo de Miss. Hoje em dia, é inimaginável. Como assim, Miss? Mas essa mulher toda corpuda, umas colchonas, cintura fina, isso é uma Miss. Mas as Miss é tudo reta, sem bunda, acopridada. Como assim uma Miss? Né? Então, eu acredito que talvez seja por isso, né? Eu tenho a teoria, que eu devo fazer um estudo um pouco melhor para afirmar isso, é que o gosto masculino de corpos, ideais de corpos, não muda há uns 2000 anos. Mas houve tentativa da elite de mudar esse gosto ou propor ideais e que mulheres são mais suscetíveis a isso, né? Inclusive, tem alguns estudos que demonstram que as mulheres são muito mais sensíveis à aprovação social nas redes sociais. Quanto os homens não importa muito, né? As críticas que recebem em redes sociais para ele, né? Tem até uma frase que usam muito, né? Como assim violência psicológica online? É só desligar o modem, né? É uma fala, né? Se sou insensível e tal, mas ele parte de um entendimento interessante, que talvez não seja tão fácil para o feminino como regra, né? Tudo que eu estou falando eu tento falar como regra geral, não que não haja exceções, tá? Mas essa tese da sexualização, eu acho que é um pouco de salto lógico, né? Eu acho mais realmente que é um resgate às fórmulas populares antigamente. Inclusive, eu vou colocar a imagem aqui, né, do anos 200, da representação de uma deusa, né, um ideal deusa, uma deusa indiana. Do outro lado, um action figure, né, para agradar o público masculino, que tem um corpo coincidente, né, com esses quadrinhos aí mais clássicos, essas versões antigas do Mortal Kombat, né?
com mulher com uma cintura fina e pernão, né? Então, eu simplesmente acho que é para realmente agradar o público masculino, entende? Mas que esse padrão estético ele já é difundido ao decorrer do tempo, né? Falo isso com algum nível de propriedade, porque eu também, né, por ser história da arte. Eu já vi alguns comentários falar, não, mas as mulheres do Renascimento, né, da Renascença, nos quadros eram gordinhas. Não, é que assim, né? É que existe uma questão muito interessante, né? Isso era mais antigo antigamente, né? Quando a mulher lidava com a mulher corpuda, ele falava gorda, né? Inveja. Inveja, né? Dessa mulher que é muito atraente aos homens, né? Com curvas. E essas mulheres não eram bem gordas. Eram o quê? Às vezes eram um pouco braçudas, né? Mas ela ainda tinha um shape de violão, umas coxas um pouco mais grossas, mesmo que a genética não seja propícia a ter uma bunda um pouco maior, mas um pouco mais de quadril. E tinha pouca barriga. Não, a ideia que você tem, fala de gordas, a gente já pensa uma pessoa com alguns pneus laterais, uma barriga um pouco mais avantajada, um aspecto mais oval, mais redondo. E não é o caso, né? Quando representaram uma deusa, representar realmente mulheres atraentes, as sereias, né? Desta época, eu vou colocar umas imagens aqui, não são mulheres magrinhas, com baixa percentual de gordura, igual está sendo uma moda agora na Hollywood pós-Monjara, né? Mas é uma mulher com uma massa de gordura que deixa ela ter uma pele lisinha, tinha para ser gomos assim, né? Mas que confere a ela ter um pouco mais de coxa, um pouco mais de corpo. Então, eu não acho que o padrão mudou grande coisa. Agora tem o padrão vendido, o padrão que quer estabelecer, o ideal, né? Como eu falo, o arquétipo de mulher reta. Só que quando você ataca os corpos curvilíneos, é muito fascinante que você, segundo essa minha outra autora, você pode acabar sendo racista. Por que o corpo curvilíneo ele é sexualizado? Por que ele trata de agradar os homens? Então você está dizendo que quem tem esse corpo naturalmente é, 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 é uma mulher que não deve ser assumida? É uma mulher para consumo, como é que fala, né? Para passar o rodo e jogar para frente? Será que você não está reproduzindo algum senso racista? Né? Pensando nessa discussão hoje em dia, que o pessoal falou, que lacração escamal. Isso fez eu pensar, né, sobre essa abordagem aí, né, do corpo curvilíneo. Mas eu vejo por vários lados. Eu vejo o lado de que o curvilíneo é o gosto geral, principalmente de povos não europeus, né? Também foi presente o curvilíneo ali nos europeus também, na Renascença. No momento que eles querem meio que debandar da igreja, achando que a igreja fez o obscurantismo, né? Quer se libertar disso, resgatar o mundo grego, né? O padrão feminino que aparece é de mulher com um pouco mais de corpo. Você tem lá a questão da deusa, lá da Índia, até de outras deusas também representadas corputa, né? Da antiguidade, mais antiga do que isso. E você tem agora, né? Novamente tentando artes para agradar homens, voltando a si mesmo corpo. Então eu acredito que realmente é um gosto geral, talvez seja instintivo se atrair por aquilo. E também vejo que o ataque a esse corpo muitas vezes pode ser uma influência racista sem se dar conta, de achar que isso é problemático. Porque as mulheres curvilíneas, elas também merecem representatividade. Você fala, é minoria e tal, mas e a mulher curvilínea? Por exemplo, eu sou otaku, no Japão você tem personagem que tem pouco peito, tem muito peitudo, tem personagem mais magrinho e pequena, tem personagem mais curvilíneo, né? Eu acho que é uma representatividade corporal maior nele, apesar que não vejo representatividade no corpo mais gordinho em si mesmo. Tem até umas outras mais maçudas desse que seja que, tipo assim, ela é gordinha, mas gordinha assim, né? Acho que não sei se vai caber aqui. Gordinha assim, né? Não gordinha assim. Como é que é ele do pica-pau. É. Um barril.
elas focam mais na personalidade do que na própria questão física. E isso acaba criando dois olhares diferentes. Um personagem que é mais sexualizado para mulheres não é só o que mostra o corpo, mas o que tem um jeito mais atraente, uma forma de andar, um jeito de falar atraente. E isso é algo que muitos produtores de personagens masculinos não entendem ou não são capazes de reproduzir. Por isso, existe essa diferença e essa comparação. Que muitas olham e falam, ah, personagem masculino é tão objetificado quanto o feminino. São sim, só que pelo ponto de vista masculino do que seria a objetificação de personagens masculinos, e não o que de fato agrada as mulheres. E vale a pena fazer a observação que quadrinhos modernos não são para crianças não, viu? Tem até cenas que mostram a duração de reprodução humana de certos super-heróis. Informações desnecessárias que eu sei que eu não deveria saber. Só mais 20 minutos, homenzinho. 12. Vamos aproveitar aqui e vamos fazer um assunto só. O conceito do catfight, ou luta de gatas. Simplifica a briga e luta entre mulheres e simplesmente rolar no chão puxando os cabelos em poses. Antes desse assunto que ele vai entrar, eu vou fazer um comentáriozinho curto, né? Você tem que ter em mente que é a mesma crítica que se faz a animes, né? Ah, mas o anime tem um conteúdo ali, não, o tal do hate, mais provocativo, né? Mas quem disse que aquilo foi feito para criança? Existe anime literalmente infantil. Eu acho que o literalmente infantil que eu assisti, eu acabei dropando porque ficou repetido demais, mas eu tinha um pai solteiro, né? Acho que a mulher dele tinha morrido, salvo engano. E cozinhava, tinha uma amiga lá que era colegial, que era interesse romântico do pai da mina, né? Tem uma cenazinha outra de comédia, guria bem fofinha, dá vontade dá vontade de você ter uma filha, né? Assistir, mas ficou muito. Todo episódio é o mesmo episódio. Aí eu dropei, né? Aí tem outras obras também que são realmente para crianças. Agora, quando você fala shonen, é para jovem adolescente. Até a série, que supostamente para adolescente, né, ou da atualidade, você vai pegar 16 anos de censura, rola coisa doida ali, né? Então, eu não acho problemático essa questão de dizer a duração, algum arco que explore mais isso, porque os quadrinistas ele têm noção que o público deles envelhece e não necessariamente está propondo aquilo para crianças. Que nem você vai pegar a obra do Sandman, mas Sandman é um negócio assim que o cara viaja muito. Ele vai pegar Chesterton, vai pegar Carl Jung, teoria do subconsciente coletivo. Criança de 10 anos não consegue raciocinar a completa história daquilo ali, não. Então, assim, não é porque é uma obra que passou na TV para crianças que necessariamente é uma obra para criança, né? Por exemplo, a personagem do Batman, né? Que passa por violência do ato carnal não consentido. Só que assim, para ser sombrio realmente, né? Ah, ele virou o programa pastelão na TV, virou um filme com indicação baixa, mas não, ele quer explorar essas coisas pesadas mesmo, entendeu? Então, eu acho meio problemática colocar esse empecilho desses detalhes mais íntimos, porque isso parte do pressuposto que isso foi feito para criança e não é uma verdade. Necessariamente é feito para criança, né? Vamos pegar o exemplo, Gibi da Mônica. Gibi da Mônica é um gibi para criança. Eu lia muito Mônica, aliás. Né? Eu nunca peguei uma vez quadrinho super-herói na minha vida, mas eu li Mônica. Lia muito Mônica, a Turma da Mônica, né? Quando era criança. Tem ali um limite, apesar de ter um azar que o pessoal fala, né? Do Maurício Velho Testamento, que sabia muito bem o que estava fazendo, né? As personagens também. Rapaz, né? Isso influenciou meu gosto a mulheres, né? O pessoal zoa muito. Só que não foi censura livre isso aí, né? Até tem alguns vídeos interessantes que eu poderia indicar se eu lembrasse de cabeça, mas
Muitas obras japonesas, inclusive, foram censuradas quando foram levadas para os Estados Unidos. Isso vale até um comentário interessante. Inclusive, alguns filmes foram todos escalpelados, mudaram a narrativa, apagaram protagonistas e não tem doido que não dá para entender. Cortaram tudo, né? Teve até um ato simbólico da Princesa Lobo, né? Que o cara mandou uma katana pro pessoal dos Estados Unidos, que é para significar sem cortes, porque era uma obra com uma protagonista feminina, e eles acharam que não, você não pode fazer uma protagonista feminina, isso é aviltante, né? Eu até tenho um pouquinho de conteúdo para falar isso do ponto de vista teológico, né? Que eu acho que é muito por causa do calvinismo e principalmente do puritanismo inglês, que vai descambar a sociedade americana, que vai ser bem mais um patriarcado, né, uma restrição ao lar da mulher mais forte do que em outras tradições, principalmente católicas, né? Que talvez chegou a esses pontos, mas eu teria que fazer um vídeo só sobre isso aí, tá? Mas quanto a essa crítica dele, eu acho que não cabe, porque realmente é um pressuposto de que essa publicação tenha sido feita para crianças e muitas vezes não é o caso. Ela já é entendida como um adulto, um jovem adulto, ou já pensando que o seu personagem vai envelhecer e que as pessoas também riem de coisas sujas, né? Eu particularmente, né? Eu gosto bastante de um senso de humor quebrado, às vezes com umas coisas pesadas, sentido, né? Até pro padrão masculino, eu meio extrapolo, o pessoal até cai risada. Como é que eu consigo falar umas coisas, né? Fazer umas piadas com umas coisinhas assim, né? Mais 18 com facilidade, com naturalidade. E eles sentiam um pouco de vergonha de fazer a piada. Vamos tocar o vídeo. Ah, tá falando sobre a questão de representação de lutas femininas como uma coisa de um HH. Cara, eu acho que isso é uma tendência natural. Sinceramente, eu acho que é uma tendência natural, né? Quem já viu briga de mulher na escola, ou na rua, ou quando viraliza algum vídeo, você vê que uma agarra o ombro da outra, né? E fica puxando o cabelo e vai enrola no chão. Eu acho que é um pouco natural, né? É um pouco natural, é a tendência, né? Enquanto para homens, no geral, é visto como desonroso, né? Você fazer algum tipo de manobra desse tipo, né? Claro que geralmente homem de cabelo curto na atualidade é meio difícil pensar, né, nesse tipo, mas geralmente as lutas de homens são golpes, né? São lutas de algum nível de distância. Você geralmente tem as lutas masculinas quando alguém é nocauteado, porque o homem tem mais força, geralmente, né? E já cai, acabou a luta. E continuar depois daquilo ali é entendido como covardia, senão o cara vai meter a bica no cara no chão. Não acho que seja algo assim, a sociedade influiu para a mulher que quando ela vai brigar, ela tem que brigar rolando no chão. Eu acho que é mais natural, é mais fácil para ela, né? Artes marciais que usam peso do componente, do que das que focam em poder, que são poder de chute, poder de soco. Logo, que eu sei que você já deve estar cansado. Você deve estar cansado da minha voz, então vamos encerrar isso logo. Número 11 é a cor, objetos e brinquedos e brincadeiras que divide a sociedade em dois tipos de papéis. Eu até entendo porque ele não quis entrar nesse princípio, mas eu acho isso aí meio problemático. Não que o que está propondo em si, mas sobre isso, né? Por exemplo, então o bebê gostava de brinquedos de menino, vamos lá fazer a transição dele, porque ele vai crescer e vai se identificar com mulher, né? Acho que é um pouco até de babaca, mas existe isso também, existe isso. E já vertendo, não pode deixar ele brincar disso, senão ele vai se tornar feminino, seja homossexual, seja transexual, né? Tem gente que brinca, gosta de se vestir de menino, e quando pequeno cresce, se torna um homem, tem masculino, comportamento masculino, né? Tem a pessoa fala muito, não existe criança trans, né? Criança é criança, né? Não é trans nem nada, né? Eu sou mais sobre essa perspectiva, né? Tá ali no campo, ele pode mudar. Gostava de fazer tal coisa? Gostava. Aí depois cresce, para de fazer aquilo, né? Não é porque simplesmente brinca disso que vai ver outra coisa. Mas existe dois lados sobre isso. Não é só os caras, os machistas, né? Falar, não, brincou de boneca, então
ele vai ser homossexual, vai assumir gênero feminino, né? Tem o pessoal também, né, do outro lado, né, o pessoal progressista que vai forçar a barra, não é? Isso aí, pronto, deu sinal que é trans, agora vamos lá fazer uma cirurgia irreversível nele, né? Até porque é uma contradição deles no interno, né? Porque se eles dizem que o órgão não define, por que essa pressa toda em mexer no órgão? Se não é o taxa de hormônio que define, por que vai produzir um tratamento hormonal? Não é isso que define, não é o que vocês falam, então para quê? Né? Porque tem vários malefícios e colaterais, principalmente de mulheres, né? Se fala muito sobre o ato de auto tirar a vida de si mesmo, né? Da categoria, mas ela é carregada nas costas por homens trans, né? Que nasceram mulheres, né? Vamos dizer assim, para simplificar, né? E muito dos motivos é justamente a testosterona e tem outros fatores também, né? Eu recomendo a todos a verem, procurar o documentário de Nora Vicent, né, com Temudo, que ela tentou provar a tese feminista que ser homem é mais fácil, se fingiu de homem, e ela ficou com uma baixa estima severa, que ela desenvolveu uma depressão, que ela optou por eutanásia, e viu que não, né, que a vida dela era num modo easy, sendo mulher, né, e que várias ideias que ela tinha estabelecidas sobre que era na narrativa feminista sobre os homens, não, é comportamento natural, é um comportamento paternal intrínseco, né, os homens gostam de ensinar os outros mais jovens do que ele, né, isso é uma tendência masculina. Não é que ele está desprezando o conhecimento da mulher, que ele realmente acha que está ajudando quando faz isso, né? Então, isso até acho que é um problema problemático. Ah, então eles querem dominar e está ensinando, está tentando ensinar alguma coisa para mim porque está me inferiorizando. Não, às vezes aquilo ali é o jeito dele ser afetuoso, né? E aí você está basicamente sendo misandre. É uma característica masculina. Gosta de ser o paizão, gosta de ensinar as coisas para quem é mais novo que ele. Você está dizendo que essa expressão, que não é tosca, que não faz mal a ninguém, faz bem. A pessoa vai te ensinar de graça. Hoje em dia o pessoal está vendendo curso. Você vai ter acesso a conhecimento, a ensino de graça. E você está dizendo que isso é tóxico, né? Eu acho que esses são os problemas também que se vê aí, né? Na narrativa da esquerda. Conectando a isso. Tem muito viés de ficar. É palpitaria. É palpitaria, não, mas se o homem está agindo isso, é para dominar. Ah, o homem faz alguma coisa, é para dominar. Na teologia que eu quero entrar depois, né, em outros vídeos, mesma coisa. Mas críticas muito tem. Ah, se eu não consigo explicar tal fenômeno na igreja católica, então vem paganismo. É a mesma coisa com algumas narrativas feministas, né? Não consigo entender um comportamento masculino, é porque é para dominar, é para rebaixar, é para. Né? E eu acabo considerando por isso o feminismo um movimento pseudocientífico. E pseudocientífico sim, né? Porque vai falar, não, mas pseudociência tem que se propor como ciência. Mas se propõe, inclusive ocupa espaço. Né? Ocupa espaço das universidades. Né? Tem setores de estudo de gênero, né? Isso não se chama feminismo, né? Estudo de gêneros, né? Estudo de gênero. Que chega a ser consequência. O homem está ensinando a mulher porque ele despreza ela. Não. Ele está ensinando porque ele gostaria que tivesse ensinado ele quando estava no lugar dela. Né? Isso não cabe, né? Que basicamente esse é o baixo interesse, né, do público feminino nesse tipo de história, com a luta, com um pensamento extremamente altruísta para todo mundo, que parece que ser até ingênuo e o personagem é muitas vezes feito de trouxa. Esse é o olhar de muitas mulheres, nem todas, mas muitas, que preferem histórias de superação pessoal e desenvolvimento que parecem muito mais realistas, muito mais humanos. E por isso acaba criando um espaço vazio, onde os homens ocupam com uma frequência maior, porque é o que atrai a eles, e se tornam extremamente territorialistas. Aqui entra o territorialismo masculino e eu não preciso explicar mais nada. Pronto, você se livrou de mim. E é isso. Vida longa e até logo. Então, acabou, né? Como eu falei, eu gostei muito da posição dele, né? Como se apresenta, dizendo que não é influência, né? Delimitando bem o tema dele no começo, apesar de eu achar que talvez ele tenha pecado um pouco quando foi querer fazer o apelo à testosterona e falar da biologia em si. Por mais que tenha delimitado no começo, não foi tanto argumento de visão das coisas, né? Mas, assim, eu conheci ele há poucos dias, né?
E pela idade dele que tem, ele é jovem, está no ensino médio, né? Para mim, é um vídeo de muita boa qualidade para alguém que está no ensino médio. No ensino médio, eu não faria algo dessa qualidade, né? Eu acho que dá de parabéns. Mas é isso aí. Finalmente tirei do lugar esse meu canal.